filho? Agora vai. Em nome de Deus. Podemos ir? Pode, fica à vontade, amor da minha vida. Doçura. Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre... Gente, como é que eu tenho que falar mesmo? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Jesus com o Negrini e o JP Tudo bem, gente? do O Heaven cameraman rindo ali já. Ai! Será que a gente vai conseguir gravar esse vídeo? Peraí, Vamos deixa eu tentar, só um cara. pouco, Carlos. vocês fazem a introdução, depois eu venho. Ai, para de ser tonto, Eu Danilo! vou rir de você. Vai lá. De mim? O que eu tô fazendo de Eu errado? tô vendo você falar Hello Believers aqui. Eu vou falar. Hello, believers! Ai. Se apresenta pra gente. Conta um pouquinho como que é o movimento, o que vocês fazem. Se apresenta. Pode ir. Eu começo então? Deixa eu falar. Então vou começar falando do movimento, depois eu vou falando de mim. O movimento Heaven's Really começou 2 anos atrás. Na verdade, a proporção que ele tomou a gente não imaginava, porque a proposta de início era a gente ter um tempo de oração, reunir várias igrejas, várias pessoas que estão se sentindo despertados por Deus para fazer algo pela cidade, pelo Brasil. E como a gente tem esse desejo desde quando a gente se converteu no nosso coração, a gente conversou com o nosso pastor, ele começou a pilhar a gente, falou, por que vocês não começam algo com os jovens, começam a pilhar a galera para orar e tal. Arranjamos um monte para orar e, assim, galera do monte é muito bom ir pro monte. E a gente foi pro monte, começou a orar e a vigília, na verdade, que a gente fez, deu umas 50 pessoas e a gente achou, nossa, foi um sucesso. A gente nem sabia de onde a gente arranjou 50 pessoas. A segunda vigília já deu 200 e aí fechou lá um monte, não cabia mais gente. O povo orando, das 11 da noite até as 5 da manhã, e o Espírito Santo movendo daquela forma. E aí a gente começou a entender de Deus que a oração vai te levar para a prática. Então a gente começou a crer no nosso coração que a gente devia fazer algo para despertar os santos e depois em direção ao perdido. A gente começou com alguns cultos em espaço aberto, a maioria dos cultos na verdade no aterro do Lago Igapó. Então a gente começou esses cultos de avivamento e aí foi fomentando. E aí, de repente, a gente começou a entrar nas escolas, começou a entrar nas baladas, nas cervejadas. E hoje, as vertentes do movimento são essas. É um movimento que valoriza muito a importância da vida de oração, mas que a vida de oração ela vai te levar para alguma coisa, que é a pregação do Evangelho. Então, a gente crê muito nisso. Primeiro, você ministra ao Senhor, depois você ministra ao corpo de Cristo, e depois... essa ministração ao corpo de Cristo vai te levar à salvação pelos perdidos. Basicamente, o movimento é esse. E me fala uma coisa, que você falou assim, a gente entrou nas escolas, nas cervejadas e nas baladas. Sim. Tem gente que não entende. Como é que é esse entrar? O que vocês fazem? Certo. Só avisando que a gente não utiliza nenhum... entorpecente, também. Não pega a menina. Não faz nada disso, a gente só vai pra pregar mesmo. Na verdade, como a gente se converteu muito cedo, a gente começou a pregar na escola, tipo, por conta própria mesmo. Com quantos anos? Eu com 14, comecei a pregar na escola e liderar grupo na escola. Então eu acreditava que uma hora ou outra Deus ia acabar levando a gente para entrar nas escolas. Um dia conversando com ele, a gente, por lidar com jovem, eu também ser líder lá da igreja que eu congrego, já vai chegar nessa parte, né? Então beleza. A gente viu a necessidade, que o nosso público era muito adolescente. Isso. Então, devido ao alto índice de a galera com automutilação, depressão, crise de ansiedade, a gente falou, a gente precisa entrar nas escolas. Sem saber, na verdade, o que fazer, a gente falou, vamos dar as caras e aparecer numa escola. Chegamos lá num diretor, anunciamos a proposta. Eu não sei o que deu na cabeça do diretor, sinceramente, ver 2 moleques, tipo assim... Então, a gente quer pregar na sua escola e a pessoa, tipo, de coração, ela falou, a demanda tá grande, prega aí. E aí o projeto começou nas escolas. Nesse meio tempo das escolas, o João sempre falou pra mim, Matheus, vamos pra balada. Eu falei, João, a gente nunca foi baladeiro, que ideia de jirico é essa de ir pra balada, vai pregar na balada. tipo, como que a gente vai pregar na balada, num ambiente louco e tal? E aí deu-se nisso, a gente começou a estudar as baladas, na verdade, ver o público, ver o que eles ouviam, ver o que eles faziam e começar a falar, Deus, dá estratégia pra gente entrar num lugar desse, a gente não tem ideia de como faz, a gente vai ser linchado, na nossa cabeça, na verdade. Só que eu acredito que se Jesus
eu posso escandalizar você, mas eu acredito que se Jesus estivesse na Terra, ele também gostaria de pregar nas baladas, viu? Claro, ué, Não se é? ele foi pra ele, Com certeza, né? com Com quem certeza. que ele andou? Não É. foi só com santos, né? Graças Ele a veio Deus. pros doentes. Graças a ele, né? Que é Deus. É. Mas assim, o projeto da balada foi assim que se iniciou. A gente viu a demanda, viu que precisava fazer e a gente também deu as caras. Vamos, foi o que aconteceu, vamos entrar na balada. Chegamos num amigo nosso, promotor lá, o cara enfiou a gente na balada e a gente começou a ver como é que era o ambiente. E a gente começou a ver que, na verdade, as pessoas eram abertas a ouvir o evangelho, mesmo dentro da balada. Então a gente falou, a gente não tem esse direito de ficar quieto porque eu acho que não deve ser feito. Então a gente crê que, seja a tempo fora de tempo, seja onde quer que a gente esteja, é nossa responsabilidade levar o evangelho. Lógico que eu entendo o chamado de cada um. E nem todo mundo é chamado para pregar na balada. Mas isso é o que Porque Deus você tem que chamou. estar muito preparado, né? Com certeza. Mas isso Não, é o que bem Deus chamou a fácil. gente para fazer. Nós como movimento. E aí vocês chegam, dão uma analisada e vão orar pelas pessoas, como que funciona? Eu deixo o João falar, que senão eu vou falar muito. Então, é que na verdade é o seguinte, as pessoas sempre que nos veem, os vídeos do Instagram, nas escolas, perguntam, mas cara, como que você aborda nas baladas? Será que o pessoal te escuta? Como que vocês fazem? Na verdade, o que eu sempre falo com ele é que a gente usa um método chamado caça ao tesouro. Que os tesouros são as vidas, que é igualzinho a brincadeira de criança, que você tinha que encontrar um tesouro e você tem que ter as pistas para que você possa ir em direção ao tesouro. Só que no caça ao tesouro que a gente brinca é como se fosse um caça ao tesouro cristão. Então os tesouros são as vidas, as pessoas que Deus quer encontrar, são os perdidos. Então a gente ora buscando pistas que são características de pessoas que Deus quer encontrar na noite. Então a gente sempre tem um tempo de oração antes da boate, e a gente fala, Deus, quem que você quer encontrar? Aí a gente vem na mente, camiseta amarela, boné vermelho, aí Deus dá assim, problema com os pais, briga com o namorado. Nós juntamos as dicas, a gente tira os prints, e quando a gente vai nas boates, a gente não chega lá, ô galera, não é dando gritão. Nós vamos em direções específicas, a gente vai por algumas pessoas que nós cremos que nessa noite Deus quer encontrar. Então basicamente essa forma que a gente usa, que são os caças aos tesouros. Gente do céu, meu Deus. Eu já tô toda empaquetada aqui já. É adrenalina Porque pura. senão eu vou começar a chorar. E conta pra gente então, como que foi a primeira experiência de vocês com Deus? Certo. Pode começar assim então. A primeira experiência com Deus, eu lembro que assim, eu sou nascido e criado em igreja. Meus pais assim sempre colocaram na minha cabeça, no meu coração, me ensinaram a andar no caminho do Senhor desde cedo, né? Só que eu sempre fui aquele cristão assim, da maioria. Você tá na igreja, mas assim, eu tinha contato com o mundo, eu ia nos rolezinhos, nunca assim fui várzea, sabe? Que é o termo que o pessoal usa, mas eu nunca liguei pra Deus. Eu ia na igreja frequentar porque eu Mais era um obrigado. clube. Era um clube, eu tinha amigos e também porque meus pais iam. Só que eu lembro que com 16 anos eu tive uma experiência com Deus na verdade 12 anos, eu fui para Ourinhos, São Paulo, para o acampamento. E essa foi assim uma das primeiras experiências que me marcou. Eu lembro que eu fui batizado no Espírito Santo, recebi o dom de línguas, tudo mais, foi incrível. Eu lembro que o líder que ficou comigo no quarto, ele virou pro meu pai e falou assim: esse menino tem chamado. Se eu fosse você, eu investia nele. 12 anos. E aí? Voltei para a vida normal, minha rotina, como se nada tivesse acontecido. Eu lembro que passou mais ou menos uns 4 anos, quando eu tinha 16 anos. Essa foi a segunda experiência com Deus, mas assim, não foi a que me marcou. Eu vou chegar lá só para você entender. Eu lembro que eu estava indo para a escola, e eu estudava no Londrinense. Eu estava ali na rotatória do Vicente Rijo, sabe Vicente Rijo? Eu estava parado no carro, estava eu, minha mãe e minha irmã. E de repente eu escutei uma voz audível no carro, no carro. Eu comecei a escutar a música do Fernandinho, aquela música lá, eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. E essa voz começou a ecoar no meu ouvido. Eu lembro que o Espírito Santo virou para mim e falou o seguinte: a partir de hoje eu estou te chamando para ser pai de multidões. Você aceita esse chamado? Eu lembro que assim, eu tremi por dentro, comecei a... Falei, que é isso? Eu nunca tinha escutado a voz de Deus. Eu lembro que eu falei, mesmo sem saber, eu falei, não Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu aceito esse chamado. E começou. Eu comecei uma vida com Deus, ele começou a me ensinar a orar. Então eu comecei a me apaixonar pelo secreto, pela intimidade, eu comecei a me apaixonar por Jesus. E até que eu lembro que em 2017, essa foi a minha experiência definitiva. Eu lembro que eu estava numa igreja, eu tinha acabado de voltar do acampamento, eu falei, Deus, incrível, eu estou apaixonado pelo Senhor, só que eu acho que eu não consigo enfrentar o mundo. Eu preciso que você me dê uma experiência mais forte. Eu lembro que eu fui para uma igreja, o pregador era o Gidel, eu lembro que era o Gidel, um cara incrível, assim, que marcou minha vida mesmo. Ele estava pregando sobre um texto lá, e ele falou assim, hoje Deus vai levantar filhos para sua alegria. Os Benjamins de Deus vão ser levantados hoje. Quando ele falou isso, eu caí no chão gemendo, gritando. E cara, depois que eu levantei daquele chão, eu já não era mais o mesmo. E eu comecei a me apaixonar por Jesus. E hoje
é tudo fruto de algo que eu encontrei no meu secreto, na minha intimidade. Eu só tô colocando pra fora algo que eu já vivi dentro com Jesus. Amém. Então acho que era esse. Ô, gente, quantos anos vocês têm? 20, Tenho 21. 21. É muito leve. Eu falo, gente, que esses meninos, eles têm que viver aqui dentro de casa. Lá, pro meus filhos, eu já vejo os exemplos, além dos pais. Alimentando a gente, pode trazer. E você? Eu já foi com 13 anos. Eu tava passando algumas coisas, mesmo cedo, algumas coisas meio complicadas. E eu lembro que eu comecei a questionar se Deus realmente existia e tal, aquela crise da aborrecência. E aquela, se Deus existe, por que tá acontecendo isso e tal, e reclamava. Lógico que eu não conseguia verbalizar isso porque eu tinha medo de Deus me aniquilar. Só que eu falei assim, Deus, se você existe, um dia eu falei desse jeito, Deus, se você existe, eu quero que você se revele pra mim. Porque eu ia pra igreja, o pastor fala, Deus falou comigo, ou Deus quer falar com você. E eu falava assim, meu Deus, como é que Deus fala? Beleza, Deus, como é que Deus fala? Aí ele falava, abre a Bíblia. Eu assim, que jeito mais nada a ver de Deus falar, eu tenho que abrir um livro pra Deus falar comigo. Eu achava uma coisa muito sem sentido. Até que um dia eu fechei a porta do quarto mesmo, não foi porque eu sabia que eu tinha que fechar a porta, mas eu falei, Deus, eu cansei de ouvir o que as pessoas falam sobre você. Agora, se você existe, eu quero que você mesmo fale quem você é. Naquela hora eu falei assim, vou orar do jeito que eu acho que deve ser o jeito de oração. Ajoelhei no meio do meu quarto, fiz a mão de crente. E aí eu fiquei, tipo, Deus fala comigo, e eu fiquei orando, e Deus fala comigo. Só que eu fiquei 1, 2, 3 horas mais ou menos. Quando eu tava entrando para 4 horas, de repente começa a vir uma vontade de chorar, que eu não sei explicar o que aconteceu. E na minha cabeça comecei, vontade de chorar, mas eu tô orando para Deus falar, não é para eu chorar agora. E eu querendo chorar, eu segurando as lágrimas, e veio uma vontade de confessar que eu tava errado. Que tipo, eu tinha que me arrepender, eu não sabia dessa linguagem, mas hoje eu entendo. Que veio a convicção de arrependimento. E eu falei, mas me arrepender do quê? Tipo, eu nunca matei, nunca fiz nada de errado, tipo, eu sou uma criança. Tipo, eu me arrepender do quê? De não lavar a louça. E aí eu comecei a chorar, tipo, eu comecei a falar, Deus, eu sou um pecador. Eu falei, gente, da onde tá vindo essa linguagem evangélica da minha cabeça? E eu comecei a, tipo, chorar, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. De repente, a hora que eu me vi, o Espírito Santo falou comigo. E eu era uma pessoa muito medrosa e Deus foi me curando ao longo dos tempos, assim. Eu fiquei mais de 1 ano sem conseguir ir no banheiro sozinho. Pra você ter a ideia de como é que era crítica a situação. E naquela hora, uma voz interna falou comigo, você é um homem de coragem. Na hora que eu ouvi aquela palavra, aquela frase, você é um homem de coragem, eu racionalmente pensei, eu sei, acredito eu, que eu não tenho problema de dupla personalidade, não tenho esquizofrenia, não ouço vozes. Então eu sei que o que me falaram é o seguinte, existem 3 vozes, a de Deus, a do homem e do diabo. O que eu falo pra mim mesmo não é bom, o diabo não ia fazer um elogio desse. Por eliminação só sobra Deus. Aí eu falei, pô, Deus falou comigo. Deus falou, tipo, Deus, o soberano, falou comigo, Deus me ama. Eu comecei a buscar Deus, comecei a me trancar. Aí é onde eu falo que eu perdi o juízo e não voltei até hoje, graças a Deus. Foi assim que eu me converti. Sim, eu queria que fosse mais espiritual, assim, mas foi exatamente isso. Eu racionalizei e falei assim, é verdade, Deus falou comigo, agora eu vou embora. Vai continuar falando aí, senhor. Ai, gente. Gente, eu vou ficar chorando, como vocês sempre sabem. Mas é porque, gente, desde quando eu conheci esses dois, na verdade uma amiga minha que é missionária, ela tá em Israel agora, a Neida. Ela me falou deles, falou, você vai amar eles e tal. E aí nós combinamos de se encontrar e, gente, assim, na época acho que eles estavam com 19 anos ainda, Mais né? novo ainda. Mais novo. Gente, eu só sei que assim, você vê essa geração, eles na verdade eles já estão ensinando a geração mais nova, né? Mas você vê essa geração com esse amor, com esse, sabe, amor genuíno por Jesus, é uma coisa que não é fácil de encontrar, começa por aí, né? E você não tem como não ficar perto deles e não sentir isso. A gente sente quando as pessoas, elas, né, ela flui de dentro delas o que elas vivem, né? Que é o Espírito Santo. E é muito bonito ouvir eles tão novos, né? Começaram tão mais novos. E o que Deus ainda tem pra fazer na vida deles. Amém. E, gente, conta pra gente com um testemunho de vida de vocês, dos milhares que vocês têm.
Conta aí. Eu acho que eu vou contar um testemunho da escola e ele conta o testemunho da balada.